E aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Márcio, sou personal trainer e dou dicas de treino, mudança de hábito, de comportamento baseado na neurociência. Aqui no meu YouTube, aqui no meu canal. Então, galera, o vídeo de hoje, na verdade, ele é um bate-papo, né? Comecei a ler um livro que eu achei bem interessante logo no início. Não, mentira, eu não achei interessante logo no início não. Tive que passar das 20 primeiras páginas para poder achar interessante. Mas ele é mais do mesmo do que eu já venho lendo, né? Ó, hoje eu não tenho nenhum tópico aqui, tá? É mais um bate-papo mesmo, tá? Não anotei nada, é tudo no improviso aqui agora. Nem tentei fazer 5 vídeos antes aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, para falar sobre isso. Então, o livro que eu comecei a ler foi o livro da Carol, acho que é Carol Dweck. É uma americana, uma psicóloga americana que ela fez o livro, ela criou o livro, ela escreveu o livro, pô, difícil achar a palavra, ela escreveu o livro Mindset, transforme sua mentalidade. Então ela aborda o conceito de mindset no livro dela. E eu achei interessante essa abordagem dela, né? A compreensão que ela teve em relação ao mindset, ao conceito do mindset que ela encontrou lá. Ela definiu meio que dois tipos de mindset existentes: o mindset fixo e o mindset de crescimento. Beleza? Mas antes de falar do mindset de crescimento ou do fixo, eu vou explicar mais ou menos com o que eu achei parecido essa ideia do mindset. Porque eu acho que isso é cíclico, né? Acho que todos eles sempre dão voltas e voltas e param no mesmo lugar em relação a conceitos de comportamento. O da Carol não foi diferente, mas é bem legalzinho porque ela dá uma outra visão, uma nova perspectiva. Mas, por exemplo, o que ela fala, eu venho lendo, né? Eu gosto de, não sei se vocês já sabem, já falei para vocês aqui nos vídeos, eu gosto de ler sobre filosofia estoica, né? Então, o livro que eu li, que fala sobre a filosofia estoica, Pense como um Imperador, que o autor ele vai meio que falando como é que era a vida de Marco Aurélio e tudo mais, como é que eram as decisões dele, no que ele se baseava para tomar as decisões dele ali como imperador de Roma. O autor do livro, desse livro, se chama Robert Donaldson, também psicólogo, psiquiatra. Tanto é que ele faz uma comparação do método estoico com o TCC ali, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas enfim, as informações que tem ali em outros livros que eu também estou lendo, como o do Ryan Holiday, nesse livro aí do Pense como Imperador, ele coloca que os estoicos eles tinham um hábito específico de se colocar em situações de dificuldades, né, de maneira proposital, porque eles acreditavam que as experiências que eles tinham, na qual eles não dominavam, as experiências que eles não dominavam, elas promoviam melhores nas capacidades deles. Então eles conseguiam desenvolver mais a razão deles em cima disso. Então, os caras assim simplesmente pulavam para nadar em água gelada, nesse pensamento. Aquela ideia de eu vou entrar aqui para treinar minha mente, eu não controlo a temperatura da água, eu vou trabalhar a ideia de aceitação de que a temperatura da água não está no meu controle. Basicamente isso e algumas outras situações. Tipo de pegar e apareceu de repente uma proposta para um estoico trabalhar como carpinteiro. Ele vai negar? Não. Mesmo não sabendo, ele vai lá. Porque se apareceu essa oportunidade para ele, porque o destino quis que ele aprendesse aquilo. Então ele pega, ele mete a cara e vai embora. Vai lá aprender sobre carpintaria na prática. Vai adquirir essa experiência. Porque ele entende que se apareceu para ele essa oportunidade, é porque em algum momento ele vai precisar dessa experiência. Que ele vai ter ali com a carpintaria. Então eles não se negam a aprender. Eles têm esse mindset
de ser flexíveis, de serem abertos à aprendizagem. Agora, voltando para o que a Carol propõe no livro dela, que intimidade, né? Carol. Que a Carol. Carol. Que a Carol Dweck propõe no livro dela é o seguinte, né? Como eu falei antes, ela dá 2 tipos de mentalidade para as pessoas. Ela fez as pesquisas dela em cima disso e ela identificou 2 tipos de perfil: o mindset fixo e o mindset de crescimento. E o mindset de crescimento, ele é basicamente tudo isso que eu falei do estoico. O mindset de crescimento, ele é aquele perfil de pessoa que não acredita que não possa melhorar, né? Ele acredita que se ele continuar se dedicando, ele vai melhorar. E o mindset fixo, ele é aquele perfil de pessoa que se limita à condição em que ele está. Ele é uma personalidade que tenta buscar validação externa constante, provar o próprio valor, porque ele acredita que aquilo que ele é o valor que ele tem. E o crescimento não. O crescimento ele tem uma mentalidade de aprendizagem constante, né? Como um estoico. E eu vou contar uma coisa para vocês. Até certo tempo atrás, não tem uma questão de meses, acho que uns 2, 3 anos atrás, antes de começar minhas leituras, né, desses livros, eu tinha um mindset fixo. Tinha dificuldade. Buscava validação externa, né? Então tinha crises emocionais por conta disso, né? Como ela mesma fala no livro, quando a pessoa de mindset fixo passa por uma dificuldade, simplesmente ela desaba. Parece como se o mundo acabasse. Então eu passava muito por isso com relação às coisas do dia a dia, né? Oportunidades, principalmente dinheiro. Principalmente dinheiro. Acho que foi uma das minhas... Foi, né? Que já passou. Foi uma das minhas dificuldades. E hoje em dia eu tenho bem mais tranquilidade para lidar com isso. Podemos dizer que eu adquiri maturidade emocional para lidar com isso. Não fico tão ansioso ou desesperado por conta de falta de dinheiro, né? Porque não me faltava. Essa é a verdade. Ainda mais, sabe aquela sensação de que sempre que você evolui e começa a ganhar mais, parece que sempre vai faltar, mas você olha para trás e você vê que você está muito bem, né? Quando você consegue olhar para trás, quando você não tinha quase nada. Então, basicamente isso. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vibe mais dessa do mindset de crescimento. É uma vibe buscando evoluir, buscando aprender, buscando trabalhar meu emocional constantemente, olhando para as minhas fraquezas, olhando para o que eu sou, para o que eu tenho de melhor, para otimizar cada vez mais quem eu sou. Então, envolver um olhar para dentro. Tô no final da minha jornada? Não, tô só no início. Que agora que eu consegui acordar para isso, tenho muito caminho pela frente. E eu queria fazer esse vídeo justamente para falar, né, dessa leitura, para falar desse conceito, para dizer que vocês também podem fazer isso. Mas é uma questão de vocês se dedicarem, de vocês direcionarem a energia de vocês para fazer acontecer. Ah, mas como, Márcio, eu faço isso? Eu comecei fazendo autoanálise. Comecei olhando para dentro. Não é fora que você vai encontrar a resposta para os teus problemas. Você pode encontrar dentro, conversando com Deus, olhando para os teus comportamentos, pedindo direcionamento, né? Se você for crente, se você acreditar em Deus, você vai ter o direcionamento. Se você não acreditar em Deus, tiver uma visão cósmica do funcionamento da realidade, o universo vai te direcionar para uma resposta.
Mas você tem que entender que basta você ter esse pensamento de querer melhorar, de querer mudar e direcionar suas ações para isso. E eu sempre vou indicar para você fazer um bullet, tá? Um bullet journal é a melhor ferramenta para você trabalhar os teus comportamentos, é a melhor ferramenta para você olhar mais para os teus valores, para as tuas virtudes. É uma agenda que você vai estar fazendo constantemente, uma agenda com diário, com lista de afazeres, tudo junto. Você vai poder fazer seus exercícios ali de autoconhecimento, você vai poder fazer seus textos reflexivos lá e não perder. E você vai poder controlar as coisas que acontecem no dia a dia, porque o nosso maior problema hoje são as informações que nos rodeiam. As informações que tiram o nosso foco das coisas que nós devemos fazer. Então o bullet ele vai te ajudar a se manter mais concentrado nas coisas que você tem que fazer. Então eu indico indico a ideia desse livro, trabalhe o seu mindset. Você necessariamente não precisa ter um mindset fixo. Você pode mudar, você pode se moldar, você é adaptável, neurologicamente você é adaptável a qualquer coisa, basta você trabalhar a sua crença. O seu mindset está intrinsecamente relacionado à sua crença. Então trabalhe o seu mindset, entenda isso. Cientificamente você pode mudar, você produz neurônios constantemente na medida que você vai avançando para o que você está querendo. Então os seus comportamentos vão se moldando às tuas decisões, aos ambientes que você vai se colocando. Então alia isso junto com o bullet e eu tenho certeza que você vai ter uma virada de chave na sua vida. Câmbio, desligo e não se esquece de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo se você gostou dele até aqui.